Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, em Mateus capítulo 13. Estou tão paulino que não sai da minha cabeça o apóstolo Paulo, né? Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Capítulo 13 de Mateus, verso 44 a 46. Diz assim a Escritura: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que sempre nos inspira, nos desafia, nos convida a uma nova caminhada. Abençoa cada irmão, cada irmã, que o nosso coração esteja aberto para acolher o ensino da palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Quero repartir, não é um sermão tradicional de 3 pontos, mas de 6 pontos. Mas eu espero ficar dentro da minha ortodoxia de não mais que meia hora de pregação. O Evangelho é sempre, para quem começa a conhecê-lo, uma novidade, uma proposta de mudança. Não existe Evangelho sem mudança. E essa mudança não é necessariamente a adesão a um tipo de religiosidade. Não é necessariamente passar por um rito religioso, como o batismo, ou como a profissão de fé, ou como o casamento, ou como um culto de ação de graças. Os ritos apontam algo sempre muito superior àquilo que eles nos aparentam, porque eles representam uma novidade. Novidade que eu quero dizer para vocês, quando você abre o Evangelho de Marcos, que é o mais sintético, ele diz assim: princípio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o começo para muitas cidades, para muitas vilas, para muitas pessoas, é o começo de algo novo. E é o começo de algo novo que forma uma torrente que não deve ser estancada. Por exemplo, quando Jesus entrou na casa de Jairo, o que havia era o velho, o vaticínio, o peso da morte, o insolúvel. E Jesus entra na casa de Jairo, a menina está morta, e Jesus diz: Talita cumi, menina, levanta. E o novo, que é a vida que vem de Deus, irrompe naquela casa. O Evangelho é essa novidade porque todo o processo de Deus de fazer coisas novas produz algum tipo de resistência. O Evangelho é novo porque, deixa eu fazer uma descrição para vocês, os principais que se intitulavam os representantes de Deus se tornaram o grande obstáculo. Porque cristalizaram, a gente pode dizer assim, consolidaram uma forma de Deus agir. O sacerdócio em Israel
vivia do sacrifício no templo, da celebração no templo. A classe chamada dos fariseus, que eram outro grupo, vivia da instrução na sinagoga. Para você ser um fariseu, você precisava saber de memória, em tempos hoje que a nossa memória está cada vez mais desprezada, porque está tudo no HD do computador e na memória do celular. A gente já não lembra o número de telefone. Quantos aqui conseguem lembrar o número do telefone de todos os membros da sua família? Eu não lembro mais, não é? Alguns estão com ele registrado, né? Tem um bom HD. Mas está tudo numa outra memória. Mas o Evangelho, para aqueles homens que carregavam aquele jugo da lei, o Evangelho representou uma heresia. Porque colocava de lado tudo que eles consideravam os mais precioso. Colocava de lado tudo aquilo que sustentava a vida deles. Embora todo fariseu tinha que ter uma profissão, mas muitos deles obtinham posição na sociedade pela condição de fariseu. E Jesus começa a desconstruir essa antiguidade, esses conceitos. Jesus diz: ouvisse o que foi dito. Quando você lê o Sermão do Monte, é toda uma desconstrução da maneira como eles haviam entendido a revelação de Deus através da Escritura. Jesus começa a trazer o novo. Jesus diz para eles: ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Nós estamos vivendo agora, o Evangelho é a encarnação de Deus em Cristo, dizendo para você e para mim: eu, porém, vos digo. É o novo de Deus. É a novidade. E olha que a nossa tendência é ser conservadores. Manter velhos hábitos. Glaucia diz para mim que eu sou conservador porque todo o meu café da manhã é com pão, manteiga e mel. Há 50 anos que o café da manhã, se não tiver mel, acontece quase um desastre, né? A gente cultiva hábitos. Mas o Evangelho é mudança. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Muitas vezes cristalizamos também hábitos que recebemos de família. Queremos ser cristãos, mas santificamos hábitos que eram dos nossos avós e dos nossos pais. E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração compartilhar é: os irmãos meus, colegas homens, não vão gostar do que eu vou dizer, mas o machismo é uma cruz pesada. Só que é uma cruz pesada que pesa do outro lado. Ou seja, é uma relação desigual. Não permite que graça e misericórdia fluam numa relação. Já contei aqui que, graças a Deus e a Glaucia, eu tive que mudar. Não é? Tive que mudar. Repartir tarefas. Tornar a relação familiar menos pesada. Mas é difícil para nós. O meu estereótipo de pai, de marido, era do meu pai, super machista, que falava: Leta, o nome da minha mãe era Julieta, e ele chamava de Leta, me traz água. Ele sentado que nem um sacerdote, uma majestade, e ela corria para trazer água, para ele tomar água na frente da televisão. Esse tipo de relação tende a desenvolver pessoas doentias. O feminicídio que nós encontramos hoje, de cada vez mais identificado na sociedade, é consequência de uma cultura pecaminosa. Onde, como rei, como patriarca, ele tinha o direito até de vida sobre a mulher e os seus filhos. Mas não foi assim que Jesus fez.
Paulo ensinando a igreja em Éfeso, ele diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É interessante que a gente gosta de lembrar aquela outra frase, se repete no meio evangélico frequentemente. Mulheres, sede submissas vossos maridos como ao Senhor. Só que na Bíblia tem sempre um balanço de justiça. Porque o mesmo texto que diz isso, logo em seguida diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Ou seja, você está disposto a dar a sua vida pela sua esposa e pelos seus filhos? Essa é a questão que se coloca. O novo de Deus pede mudança. Pode repetir comigo? Mudança. E nós não gostamos de mudanças, né? Nós não gostamos de mudanças. Nós temos dificuldade com mudanças por causa dos hábitos. Mas o Evangelho pede mudança, e a mudança e o Evangelho traz conflito. Porque mudança muitas vezes é conflito. Mudança não é como a gente fazia na minha casa de vez em quando. Essa semana minha filha Paula falou que fez a mesma coisa. Botar o sofá para o outro lado da parede, trazer a televisão para cá. Isso não é mudança. Isso é relocação. Mudança gera algum tipo de esforço. Gera conversão. A conversão é uma mudança. Um mestre da lei, doutor da lei, procura Jesus diante dos atos miraculosos, da obra que Jesus estava fazendo. Ele, para preservar as aparências, porque ele não queria mudar, foi de noite, no escuro, procurou Jesus, se chamava Nicodemos, e disse: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Porque, ele diz assim, porque reconhecemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se o Senhor não estiver com ele. As evidências eram claras, a necessidade era clara, o velho homem estava patente diante dos olhos dele mesmo, e Jesus olha para ele e diz assim: se alguém não nascer do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Mas como ele estava na velha ordem, em que era uma situação que era confortável para ele, era uma situação que a pregação de Jesus o ameaçava, ele diz assim: mas isso não faz sentido. Amados irmãos, o Evangelho muitas vezes não faz sentido para a lógica humana. Porque quem está disposto a alguém te ofender, caminhar a segunda milha, alguém te pedir a túnica e você dá a capa também, alguém te ferir a face direita e você oferecer a esquerda. Ele quebra a lógica dos relacionamentos. Jesus olhou para ele e disse assim: o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é nova criatura. E é isto. Não adianta você vir ao templo. Não adianta até você dar o dízimo. Não adianta você estar numa célula se você não quer deixar o Espírito de Deus mudar a sua vida. Tem que haver mudança. Pode repetir comigo: mudança. E mudança, como eu disse, não é fácil. Até onde sabemos, Nicodemos continuou observando de longe. Você não vê na narrativa do Evangelho que ele se aliou ao grupo dos discípulos de Jesus. Só lá no final do Evangelho diz que ele ajudou a cuidar da sepultura de Jesus, mas não se fala de uma interveniência dele, de mudança na vida dele. Porque, como eu disse, mudança é conflito. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Mudança é tomar a cruz todos os dias e seguir a Jesus. Provoca resistência nossa. A nossa
consciência das coisas palpáveis que eu preciso se tornam mais preponderante do que as coisas de Deus invisíveis que eu não posso tocar. Mas atitude de fé, atitude de decidir ser discípulo e discípula de Jesus, pede uma ruptura da nossa maneira de viver, na nossa maneira de agir. Há no Novo Testamento, nos Evangelhos, constante contraste. De um lado, um jovem religioso, reconhecido, chamado jovem rico, também se interessa. Posto diante do desafio, Jesus disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. E a Bíblia diz que ele saiu triste, e triste morreu. Por outro lado, Zaqueu havia adquirido uma posição, diríamos, econômica invejável, porque tinha certidão para cobrar imposto em nome do governo de Herodes e em nome do governo romano. E todo mundo sabia que ele era ladrão, como a gente sabe que algumas figuras públicas são ladrões também. Mas a gente não tem a sinceridade quando cruza com ele na rua, cumprimentar: bom dia, ladrão. Jesus confronta. E confronta Zaqueu. A vida de Jesus, a vida da luz, denuncia as trevas. E Zaqueu vai se tornando uma pessoa ansiosa. Eu quero o novo. Diga comigo, eu quero o novo. Foi isso que Zaqueu pensou. Porque um homem contestado, porque não preciso dizer que um cobrador de imposto não era uma pessoa simpática para as pessoas, né? Porque o nome já diz, né? Não é livre posto, é imposto. Ou seja, você não escolhe, você tem que pagar. Então, alguém que operava isso, não, de maneira nenhuma, poderia ser simpático. Ninguém deu licença para ele pelo fato de ser baixo. Ele teve que subir numa árvore. Mas Deus, quando olha para você, olha como olhou para Zaqueu. Ele não vê o que eu vejo. Não vê o que o pastor vê. O Senhor vê o teu coração. E se no teu coração há um anseio de mudança, Jesus vai liderar essa mudança. Não vai ser coisa que a carne produz, é algo que o Espírito produz. Deus, quando lança esse desafio de você ser capaz de oferecer a face a quem te fere, caminhar a segunda milha, Ele sabe que a nossa carne não deseja fazer isto. Por isso Ele nos dota do Espírito. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no mesmo capítulo que o pastor acabou de citar, capítulo 8, versículo 11, ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, o Espírito Santo gera a mudança quando você ouve a voz do Senhor e diz: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso com a minha vida. E uma das coisas que assiste eu ouvi de um dos irmãos do curso de Bíblia, que está numa célula, casualmente célula do pastor Evander, e ele falou assim: o que eu vejo Deus fazer na célula, não necessariamente eu vejo nos cultos. Eu disse: é muito simples, porque ali a gente se escuta um ao outro. A gente acaba aprendendo a se expor um pouco mais, coisa que você não pode fazer aqui. No máximo você vem ao altar, mas ali na célula você abre o seu coração e você é ministrado para que a ação do Espírito gere em você a nova criatura que Deus quer edificar em você. E deixa eu dizer para você, não há galardão para o velho homem, não há galardão para a carne, há galardão para os que aprenderam a andar no Espírito. O Evangelho, amados irmãos, também é discernimento. Além de novo, além de gerar conflito, o Evangelho muda a nossa maneira de ver as coisas. A gente começa a contemplar com mais misericórdia as pessoas.
a gente começa a ter maior sensibilidade para a necessidade dos outros, e a gente se descobre sendo usado por Deus. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, e também em Lucas, ele diz: graças te dou, Senhor, porque aquilo que ocultaste aos sábios e poderosos, revelaste aos pequeninos. Nas mãos do Senhor, deixe ser como criança, porque é delas que é o reino dos céus. Ou seja, deixe-se tornar como crianças, deixe-se pastorear pelos irmãos que têm mais caminhada que você. O Evangelho é discernimento, amados irmãos, porque quando trouxeram a Jesus uma mulher pega em adultério. E é interessante que nessa sociedade machista, o outro adúltero não aparece na passagem, só a mulher. E a lei dizia que ela devia ser apedrejada. E eles trouxeram para testar Jesus. E Jesus expõe o novo. E diz para ele: quem de vocês não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus começa a abrir a mente. Deixa Jesus fazer isso com você. Peça a Ele que Ele te dê uma nova visão, uma nova maneira de encarar a vida, uma nova maneira de encarar a sua família, uma nova maneira de encarar os seus colegas de trabalho. Eu acabo de voltar da reunião do Comitê Mundial de Evangelismo da Igreja Metodista. Essa área internacional eu continuo ativo. E essa reunião foi na Coreia. E uma das coisas que me impactou, eu compartilhei com o pastor Evander, é que a célula se reúne de segunda a sexta todos os dias. Como? Em todas as empresas onde estão pessoas nascidas de novo, são estimulados a organizar um grupo e reúne 20 minutos. 20 minutos eles reúnem. E naqueles 20 minutos eles oram, leem a Bíblia e ministram uns sobre os outros. E cada vez se multiplica mais. E uma das coisas que eles oram é pelo êxito da empresa, pela nação. A Coreia, depois da Guerra da Coreia, início dos anos 50, tinha um PIB 4 vezes menor que o Brasil. Hoje tem 26 vezes maior que o Brasil. A população de crentes era de 6,8% da população. Agora é 5,4%. 54% da população foi alcançada pelo Evangelho. Mas porque o novo de Deus, a ação do Espírito, vidas, repita comigo, vidas, são a maior mensagem de Deus. A sua vida tem que encarnar o Evangelho. Tem que ilustrar, tem que ser o visível de que Deus está vivo e se movendo no meio do povo. É sua responsabilidade, é minha, ser portador dessa mensagem, porque você, certamente muitos aqui sabem, mas é só força de expressão, você não imagina a alegria que é você levar uma pessoa a Cristo. Nesse último mês eu levei 3 pessoas na rua a Jesus. Porque, quero dizer para vocês, os pastores já me ouviram falar 1000 vezes, mais que bispo, mais que pastor, que professor de Bíblia, eu sou evangelista, eu tenho alegria de falar da esperança que há no meu coração acerca de Cristo Jesus. Não é difícil, não é difícil. Deixe o Espírito de Deus aquecer o seu coração, e você vai ser usado. E quando você é usado, que o novo de Deus irrompe através da sua vida, coisas sobrenaturais acontecem. Nós temos vizinhos, e outro dia, agora em 3 meses atrás, em fevereiro, a nossa vizinha, a filha que mora nos Estados Unidos, voltou. Tem uma menina, a neta deles, de 3 anos. No segundo dia que ela havia chegado, a menina pegou uma virose, não conseguia engolir, não dormia. Mas como nós já havíamos pregado o Evangelho para eles, eles foram desesperados. Eram 4 horas da tarde, lá em casa. Ungimos com óleo aquela criança. Às 6 horas ela estava pedindo comida e dormiu.
em paz a noite toda. Sabe por quê? Porque os sinais acompanham aqueles que creem. Se você crê, Deus vai semear sinais na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu quarteirão, na vida do seu lugar de trabalho. Porque assim funciona Deus. Você prova Deus, você desafia Deus e Ele te desafia. É uma via de duas mãos. Você pode viver e experimentar isso. Mas, insisto em te dizer, que o Evangelho gera uma nova prática. Ou seja, você tem que mudar. E você pode mudar. E quando você deixa Deus te mudar, você muda para muito melhor. Muito melhor no relacionamento, muito melhor na sua casa, muito melhor na sua vida financeira, muito melhor na sua vida espiritual. Você vai dormir melhor, você vai ser curado de enfermidades, porque isso é o Evangelho. O Evangelho gera isso. E finalmente, irmãos, a morte não tem a última palavra no Evangelho. Nós servimos um Deus que está vivo. O Evangelho é a vitória da vida sobre a morte. Portanto, você é herdeiro da vitória. Você vai habitar com Cristo eternamente. A vida que Deus te chama a viver é para contagiar outras pessoas. E quando você contagia outras pessoas, você não afeta como um filme que emociona na hora a pessoa, ou como uma palavra, muitas vezes, de estímulo de alguém. Você mexe com a vida da pessoa para a eternidade. Porque quem aceita Jesus ganha a eternidade. E experimenta a ação vitoriosa de Deus na sua própria vida. Eu, por várias vezes, me vi diante de situações absolutamente, humanamente impossíveis de resolver. Mas toda vez que eu reconheci a minha incapacidade, e toda vez que eu me pus de joelhos na presença do Senhor, eu enxerguei a vitória. Meus olhos abriram para o que Deus podia fazer. E Ele fez. E Ele fez. A igreja foi levada ao sacrifício. A igreja primitiva. Foi lançada na arena para matar a igreja. Os imperadores morreram, mas os santos erguidos nas arenas vivem até hoje. Porque Deus concede vitória aos que com Ele caminham, com Ele perseveram. Nós temos esperança, não é? E a nossa esperança se renova em Cristo a cada dia. Portanto, eu estou bem certo, disse Paulo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, podem separar você do amor de Deus que está em Cristo. Você é herdeiro disso. Você pode receber isso. Repita comigo. Estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados podem me separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Quem está precisando de mudança? Você está insistindo, mas as coisas não estão dando certo. Você reconhece que tem coisas na sua vida que estão atrapalhando a sua caminhada. Hoje é dia de começar um novo tempo. É dia de começar um novo propósito. Se você reconhece que precisa muito de uma intervenção sobrenatural de Deus, eu convido você a deixar seu lugar. Eu quero me colocar de joelhos aqui, para que Deus gere o novo na sua vida. Gere a cura, gere uma porta aberta, gere aquilo que você considera impossível, porque você serve a um Deus que é o Deus do impossível, aquele que faz novas todas as coisas. O desafio está lançado sobre a sua vida, sobre a sua casa. De repente, não é você, mas é a pessoa que você ama.
você vai representá-la aqui na frente. Eu te convido em nome de Jesus a vir confiante, permitir que Deus gere algo novo, te dê graça para que você mude, e mude para caminhar com Jesus em novidade de vida. Pastor Evander, Pastor Guto e Hélio, falar em lá será verdade. Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, nos rendemos na tua presença, nos rendemos no teu altar, nos rendemos à tua soberania, porque tu és Deus de graça. Nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, que nos concedeu essa autoridade, e no poder do Espírito Santo, eu profetizo sobre a vida do teu filho e da tua filha, profetizo o novo de Deus, profetizo a graça de Deus, profetizo o sobrenatural de Deus, rompendo as barreiras e gerando o impossível na vida do teu filho e na tua filha, Senhor. Num tempo de dor, num tempo de recessão, num tempo de portas fechadas, nós profetizamos portas abertas em nome de Jesus. Graça e poder sobre a vida do teu povo, graça e poder sobre a vida de cada família. Nós profetizamos cura, Senhor, porque assim como tu ressuscitaste a filha de Jairo, assim como o Senhor gerou uma nova visão naqueles fariseus que queriam apedrejar aquela mulher, que o Senhor abra os nossos olhos da fé e possa gerar visões de glória e poder na tua presença, Senhor, para que avancemos pela fé, para que geremos pelas nossas ações, pela nossa convicção, coisas novas, Senhor, para a alegria do coração do Pai, Senhor. Abençoa, Senhor, nós te rogamos. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui presentes, Senhor. Vem estar com eles, Pai. Pastor Evander. Coloca a mão no seu coração, querido. A nossa natureza pecaminosa está naturalmente inclinada à resistência. Mas quando nós renunciamos a essa natureza e descendemos do segundo Adão, de Jesus Cristo, nós nos tornamos como vasos nas mãos do oleiro, como vidas que se rendem e que se deixam moldar por Ele. E não há dor nisso, porque não há resistência. Então eu queria que você dissesse comigo assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu me submeto totalmente ao governo de Cristo Jesus. Eu me submeto totalmente à tua vontade, ao teu querer. Eu rendo toda resistência, todo medo, toda desconfiança e me coloco em tuas mãos, Jesus, porque eu confio no Senhor, eu confio no seu caráter, eu creio que o Senhor pode mudar todas as coisas na minha vida e que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém.